A isca de Satanás, capítulo 12. Vingança, a armadilha. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos, capítulo 12, versículo 17. Como vimos claramente no último capítulo, agarrar-se à ofensa da falta de perdão é como recusar-se a cancelar a dívida de alguém. Quando uma pessoa é magoada por alguém, ela acredita que há uma dívida a ser paga a ela. Ela espera um pagamento de algum tipo, quer seja monetário ou não. O nosso sistema jurídico existe para vingar as partes prejudicadas ou lesadas. Os processos judiciais resultam de pessoas que tentam satisfazer suas dívidas. Quando uma pessoa foi magoada por outra, a justiça diz que a pessoa comparecerá em juízo pelo que fez e pagará caso seja considerada culpada. O servo que não quis perdoar queria que o seu conservo pagasse o que devia, e assim ele buscou a sua compensação no tribunal. Este não é o caminho da justiça. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não é certo nós, filhos de Deus, nos vingarmos, mas é exatamente isso que procuramos fazer quando nos recusamos a perdoar. Desejamos, procuramos, planejamos e executamos a vingança. Não queremos perdoar até que a dívida seja inteiramente paga. E só nós podemos determinar qual é a compensação aceitável. Quando procuramos corrigir o mal que nos foi feito, nos colocamos na posição de juízes, mas sabemos que um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 5, versículo 9. Deus é o justo juiz. Ele trará o julgamento reto, mas retribuirá segundo a justiça. Se alguém fez o mal e se arrepende verdadeiramente, a obra de Jesus no Calvário cancela a dívida. Você pode dizer, mas o mal foi feito a mim e não a Jesus. Sim, mas você não percebe o mal que fez a ele? Uma vítima inocente? Ele não tinha culpa alguma, ao passo que todos os outros seres humanos pecaram e estavam condenados à morte. Cada um de nós infringiu as leis de Deus que transcendem as leis da terra. Todos nós deveríamos ser condenados à morte pela mão do mais alto tribunal do universo, se a justiça prevalecesse. Você pode não ter feito nada para provocar o mal que sofreu nas mãos de outra pessoa, mas se comparar o que lhe foi feito com aquilo que lhe foi perdoado, verá que não há comparação. Se você acha que foi passado para trás, é porque perdeu a noção da misericórdia que lhe foi estendida. Nenhuma área de rancor. De acordo com a aliança do Antigo Testamento, se você me fizesse algum mal, eu teria o direito legal de fazer o mesmo com você. Era dada a permissão para se cobrar uma dívida, retribuindo o mal com o mal. Ver Levítico, capítulo 24, versículo 19. Ou Êxodo, capítulo 21, versículo 23 e 25. A lei era suprema, Jesus ainda não havia morrido para libertar os homens. Veja como ele se dirige aos crentes da nova aliança. Ouviste o que foi dito,
olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigará a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus capítulo 5, versículo 38, 42. Jesus elimina qualquer área de rancor. Na verdade, ele diz que devemos nos abster da vingança a ponto de voluntariamente corrermos o risco de sofrer uma ofensa novamente. Quando procuramos corrigir o mal que nos foi feito, nos colocamos na posição de juízes. O servo que não quis perdoar em Mateus 18 fez isto quando colocou o seu conservo na prisão. Esse servo que não perdoou, por sua vez, foi entregue aos verdugos e sua família foi vendida, até que ele pagasse toda a dívida. Devemos dar lugar e abrir espaço para o justo juiz. Ele recompensa retamente, só ele vinga com justiça. Eu estava ministrando sobre o tema das ofensas em uma igreja em Tampa, Flórida. Depois da ministração, uma mulher veio falar comigo. Ela disse que havia perdoado seu ex-marido por tudo que ele havia feito, mas ao me ouvir falar sobre liberar as ofensas, ela percebeu que ainda não tinha paz interior e se sentia muito desconfortável. Você ainda não o perdoou, eu disse a ele delicadamente. Sim, perdoei, disse ela. Chorei lágrimas de perdão. Você pode ter chorado, mas ainda não o liberou. Ela insistiu que eu estava errado e que já o havia perdoado. Não quero nada dele, eu o liberei. Diga-me o que ele lhe fez, perguntei. Meu marido e eu pastoreávamos uma igreja. Ele me deixou e também aos nossos 3 filhos e fugiu com uma mulher importante da igreja. Seus olhos se encheram de lágrima. Ele disse que havia desobedecido a Deus ao se casar comigo, porque era a vontade perfeita de Deus que ele se casasse com a mulher com quem fugiu. Ele me disse que ela era uma pessoa importante para o seu ministério, porque lhe dava muito mais apoio que eu. Disse também que eu era um impedimento por ser muito crítica. Colocou toda a culpa do rompimento do casamento sobre mim. Ele nunca voltou nem admitiu que nada do que houve foi culpa dele. Este homem obviamente estava enganado e havia feito um grande mal à sua esposa e à sua família. Ela havia sofrido muito com as atitudes dele e estava esperando que ele pagasse esta dívida. A dívida não era dele e a dívida não era fornecer alimentos ou apoio para os filhos, pois o seu novo marido estava suprindo todas essas coisas. A dívida que ela queria que ele pagasse era admitir que havia errado e que ela estava certa. Você não o perdoara até que ele venha até você e diga que ele estava errado, que foi culpa dele e não sua, e depois peça a você que o perdoe. Este é o pagamento pendente que a tem mantido cativa, mostrei a ela. Se Jesus tivesse esperado que nós fôssemos até ele e pedíssemos desculpas, dizendo: estávamos errados, o Senhor estava certo, perdoe-nos, ele não teria nos perdoado da cruz. Quando estávamos pendurados na cruz, ele clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Ele nos perdoou antes que fôssemos até ele confessando as nossas ofensas contra ele. Somos alertados pelas palavras do apóstolo Paulo.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. E sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, 32. Quando eu disse àquela mulher, você não o perdoara até que ele diga eu estava errado, você estava certa. As lágrimas desceram por seu rosto. O que ela queria parecia pequeno em comparação com toda a dor que ele causara a ela e a seus filhos, mas ela estava cativa na justiça humana. Ela havia se colocado na posição de juiz, reivindicando o seu direito à dívida e esperando pelo pagamento. Essa ofensa havia interferido no seu relacionamento com seu novo marido. Também havia afetado seu relacionamento com todas as autoridades masculinas, porque seu ex-marido também era seu pastor. Frequentemente, Jesus comparava o estado do nosso coração ao do solo. Somos alertados a estarmos arraigados e fundamentados no amor de Deus. A semente da palavra de Deus então criará raízes em nosso coração e crescerá, e finalmente produzirá frutos de justiça. Estes frutos são amor, alegria, paz, longanimidade, beniguidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o solo só produzirá aquilo que for plantado nele. Se plantarmos sementes de dívida, falta de perdão e ofensa, outra raiz brotará no lugar do amor de Deus. Ela se chama raiz de amargura. Francis Frangipane deu uma excelente definição de amargura. Amargura é a vingança não realizada. Ela é produzida quando a vingança não é satisfeita ao nível que desejamos. O escritor do livro de Hebreus falou diretamente sobre este tema. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Observe as palavras, muitos sejam contaminados. Será que esses muitos poderiam ser mais uma vez aqueles que Jesus disse que se escandalizariam nos últimos dias? Ver Mateus capítulo 24, versículo 10. A amargura é uma raiz. Se a raiz foram tratadas, regadas, protegidas, adubadas e receberem atenção, elas aumentarão em profundidade e força. Se não forem tratadas rapidamente, será difícil arrancá-las. A força da ofensa continuará a crescer. Por isso somos exortados a não deixarmos que o sol se ponha sobre a nossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. Em vez do fruto de justiça ser produzido, veremos uma colheita de ira, ressentimento, ciúmes, ódio, contenda e discórdia. Jesus chamou estes frutos de frutos maus. Mateus capítulo 7, versículo 19 e 20. A Bíblia diz que uma pessoa que não busca a paz, liberando as ofensas, finalmente será contaminada. Aquilo que é precioso terminará por se corromper pela maldade da falta de perdão. Um rei em potencial contaminado. Anteriormente vimos como Davi permaneceu leal ao rei Saul, mesmo quando Saul não era leal a Davi. Davi não procurou se vingar, mesmo quando teve a oportunidade de fazê-lo por 2 vezes. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Ele deixou que Deus julgasse entre Saul e ele. Quando o julgamento de Deus caiu sobre Saul, Davi não se alegrou. Ele lamentou por Saul, porque não tinha qualquer amargura contra ele. Depois da morte de Saul, Davi subiu ao trono. Ele fortaleceu a nação, desfrutou de sucesso militar e financeiro e manteve o trono em segurança. Casou-se com muitas esposas que lhe deram filhos, inclusive Amon, seu filho mais velho, e Abisalão, seu terceiro filho. Amon, filho de Davi, cometeu uma grave ofensa contra sua meia-irmã, Tamar, que era irmã de Abisalão. Ele fingiu estar doente e pediu que seu pai mandasse Tamar lhe servir comida. Quando ela o fez, ele ordenou que os criados saíssem e a violentou. Então ele a desprezou e fez com que ela fosse retirada de sua presença. Ele havia destruído a vida de uma princesa real virgem, entregando-a à desgraça e à vergonha. Segundo Samuel, capítulo 13. Sem dizer uma palavra a seu meio-irmão, Abisalão levou sua irmã para sua casa e cuidou dela, mas ele passou a odiar Amon pelo que fizera a Tamar. Abisalão esperava que seu pai punisse seu meio-irmão. O rei Davi ficou indignado quando soube da maldade de Amon, mas não tomou nenhuma atitude. Abisalão ficou arrasado com a falta de justiça de seu pai. Tamar já havia vestido as vestes reais reservadas às filhas virgens do rei. Agora ela estava vestida de vergonha. Ela era uma bela moça e provavelmente seria tida em alta estima pelo povo. Agora ela vivia reclusa, impossibilitada de se casar porque já não era mais virgem. Não era justo. Ela havia atendido ao pedido de Amon por ordem do rei e foi violentada. Sua vida estava terminada, ao passo que o homem que havia cometido aquela atrocidade vivia como se nada tivesse acontecido. Ela carregava o peso de tudo aquilo, sua vida agora estava em ruínas. Dias após dia, Abisalão via sua irmã sofrendo. A existência perfeita de uma princesa havia se tornado um pesadelo. Abisalão esperou por um ano que seu pai fizesse alguma coisa, mas Davi não fez nada. Abisalão estava escandalizado com seu pai e odiava o mal de Amon. Depois de 2 anos, o seu ódio por Amon deu à luz um plano para assassiná-lo. Abisalão provavelmente pensou: vingarei minha irmã uma vez que a autoridade devida prefere não fazer nada. Ele deu uma festa para todos os filhos do rei. Quando Amon de nada suspeitava, Abisalão fez com que ele fosse morto. Abisalão então fugiu para Gesur, tendo concluído a sua vingança contra Amon. Mas a ofensa que ele levava em seu coração contra seu pai cada vez mais forte, principalmente enquanto ele estava longe do palácio. Seus pensamentos estavam envenenados pela amargura. Ele passou a ser um especialista em criticar as fraquezas de Davi, mas esperava que seu pai mandasse chamá-lo. Davi não o fez. Isto alimentou o ressentimento de Abisalão. Talvez estes fossem os seus pensamentos. Meu pai é aclamado pelo povo, mas eles estão cegos quanto à verdadeira natureza dele. Ele não passa de um homem egocêntrico que usa Deus como uma capa. Ora, ele é pior do que o rei Saul. Saul perdeu seu trono por não matar o rei dos Amalequitas e por poupar algumas de suas melhores ovelhas e bois. Meu pai cometeu adultério com a mulher de um de seus homens mais leais. Depois ele
cobriu o seu pecado matando o homem que era leal a ele. Ele é um assassino e adúltero. Foi por isso que ele não puniu Amon. E ele encobre tudo isso com a sua falsa adoração a Jeová. Absalão permaneceu em Gesur por 3 anos. Davi havia sido consolado pela morte de seu filho Amon, e Joabe havia convencido o rei a levar Absalão para casa. Mas Davi ainda se recusava a se encontrar com Absalão face a face. Mas 2 anos se passaram, e Absalão finalmente voltou a ter o favor de Davi, que lhe restituiu todos os privilégios de antes. Mas a ofensa no coração de Absalão permaneceu forte como antes. Absalão era perito em manter as aparências. Antes de assassinar Amon, Absalão não falou com Amon nem mal nem bem, porque odiava a Amon. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 22. Muitas pessoas são capazes de ocultar a ofensa e o ódio, como Absalão fez. Como resultado dessa atitude, crítica gerada pela ofensa, ele começou a atrair a si todos que estavam descontentes. Passou a estar disponível a todo Israel, dedicando tempo a ouvir as reclamações do povo. Ele se lamentava dizendo que as coisas só seriam diferentes se ele fosse rei. Julgava as causas do povo, uma vez que parecia que o rei não tinha tempo para eles. Talvez Absalão julgasse as causas deles porque achava que ele próprio não havia recebido um tratamento justo. Ele parecia estar preocupado com o povo. A Bíblia diz que Absalão roubou o coração do povo de Israel de seu pai, Davi, mas será que ele realmente estava preocupado com eles ou estava procurando um meio de roubar o trono de Davi, aquele que o havia ofendido? Peritos no erro. Absalão atraiu Israel a si e se levantou contra Davi. O rei Davi teve de fugir de Jerusalém para salvar sua vida. Parecia que Absalão iria estabelecer o seu próprio reinado, mas ele acabou sendo morto quando perseguia Davi, embora este tivesse ordenado que ninguém o tocasse. Absalão, na verdade, foi morto pela sua própria amargura e ofensa. O homem que tinha tanto potencial, herdeiro do trono, morreu na flor da idade por ter se recusado a liberar a dívida que ele achava que seu pai tinha para com ele. Terminou por se contaminar. Os assistentes dos líderes das igrejas geralmente se ofendem com a pessoa a quem servem. Eles logo se tornam críticos, peritos em tudo que há de errado com seu líder ou com aqueles que ele ou ela levanta. Eles se ofendem, a visão deles fica distorcida. Eles enxergam de uma perspectiva inteiramente diferente da perspectiva de Deus. Acreditam que a sua missão na vida é libertar os que os cercam de um líder injusto. Conquistam o coração dos descontentes, dos insatisfeitos e dos ignorantes, e antes que se deem conta, terminam por dividir ou por causar dissensão na igreja ou no ministério, assim como Absalão. Às vezes as observações deles estão corretas. Talvez Davi devesse ter tomado uma atitude contra Amon. Talvez um líder tenha áreas que não estão corretas. Mas quem é o juiz? Você ou o Senhor? Lembre-se que se você semear a contenda, irá colher contenda. O que aconteceu a Absalão e o que aconteceu nos ministérios de hoje em dia é um processo que leva tempo. Em geral, não temos consciência de que uma ofensa penetrou em nosso coração. A raiz de amargura mal pode ser notada enquanto ela se desenvolve.
mas à medida que ela é alimentada, crescerá e se fortalecerá. Como exorta o escritor de Hebreus, devemos atentar diligentemente para que nem haja alguma raiz de amargura que, brotando-nos, perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Devemos examinar o nosso coração e nos abrir para a correção do Senhor, pois somente a sua palavra pode discernir os pensamentos e intenções do coração. O Espírito Santo convence à medida que ele fala através da nossa consciência. Não devemos ignorar o seu agir nem apagá-lo. Se alguém fez isto, arrependa-se diante de Deus e abra o seu coração para a sua correção. Certa vez, o ministro perguntou-me se ele havia agido como um Absalão ou um Davi em algo que havia feito. Ele havia atuado como assistente de um pastor em uma cidade e o pastor o despediu. Parecia que o pastor presidente tinha ciúmes e tinha medo daquele jovem porque a mão de Deus estava sobre ele. Um ano depois, o ministro que havia sido despedido acreditou que o Senhor queria que ele iniciasse uma igreja do outro lado da cidade. Assim ele fez, e algumas das pessoas da igreja de onde ele saíra vieram se juntar a ele. Ele ficou preocupado porque não queria agir como um Absalão, mas aparentemente ele não estava ofendido com o seu ex-líder. Ele iniciou a nova igreja segundo a direção do Senhor e não como uma forma de reação à falta de atenção da outra igreja. Mostrei a ele a diferença entre Absalão e Davi. Absalão roubou o coração das pessoas porque estava ofendido com o seu líder. Davi encorajava as pessoas a permanecerem leais a Saul. Embora Saul o atacasse, Absalão levou os homens com ele. Davi partiu só. Você saiu da sua igreja sozinho? Perguntei. Você fez alguma coisa para incentivar as pessoas a virem para o seu lado ou para o apoiarem? Parti sozinho e não fiz nada para atrair as pessoas a mim, disse ele. Tudo bem, você agiu como Davi. Certifique-se de que as pessoas que venham para a sua igreja não estejam ofendidas com o seu antigo pastor, e se elas estiverem, conduza-as à libertação e à cura. A igreja deste homem hoje está prosperando. O que muito apreciei a respeito dele foi que ele não teve medo de examinar o seu coração. Além disso, ele também se submeteu ao aconselhamento de um homem de Deus. Era mais importante para ele saber que estava sendo submisso à direção de Deus do que provar que estava certo. Não tenha medo de permitir que o Espírito Santo revele qualquer falta de perdão ou amargura em seu coração. Quanto mais você esconder essas coisas, mais fortes elas se tornarão e mais duro seu coração ficará. Mantenha um coração brando. Como? Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32.